Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série A Palavra e a Bola. Eu sou Gessé e hoje a nossa palavra se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Se você quiser acompanhar, fique à vontade. A palavra diz assim: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Amém. A palavra de hoje nos relembra uma história muito famosa, a história de Davi e Golias. A história onde o jovem Davi venceu um gigante, um veterano em guerra chamado Golias. Aquele que quem conhece a história sabe que tinha quase 3 metros de altura. E Davi era apenas um jovem pastor de ovelhas. E o mais marcante da história, claro que o relato, tem várias fases, vários momentos, mas a parte do qual o versículo que estamos lendo hoje é o que queremos deixar de lição na palavra de hoje. Onde Davi, quando o filisteu olhou para ele, quando o gigante Golias olhou para ele e viu que ele era apenas um jovem, pequeno, franzino, e riu dele e falou que iria matar ele e dar ele para os cães, para as aves dos céus, ele simplesmente falou o seguinte: olha, você vem contra mim com armas, com espada, com escudo, com dardos, mas eu vou em nome do Senhor. Ou seja, eu tenho tudo o que eu preciso, apenas minha fé em Deus será suficiente para vencer você. E quem conhece a história sabe que Davi venceu Golias com apenas uma pedrada, bem no meio da testa. Ele conseguiu vencer Golias. Então, a palavra nos mostra que todo gigante ele pode ser vencido. Apenas vai precisar da nossa parte ter a confiança e a fé, essa mesma fé e confiança que Davi teve em Deus, para que os gigantes de nossas vidas eles sejam vencidos. E aí pode ser em qualquer área de nossa vida. Existem vários gigantes, cada um de nós tem um gigante a ser vencido diariamente. Às vezes é algo que a gente almeja profissionalmente, às vezes é uma doença, às vezes é um problema familiar, às vezes é um problema psicológico, e isso acontece com muitas pessoas, onde a ansiedade ela é muito grande, muitas pessoas têm essa dificuldade, algumas até caem em depressão, por não conseguir vencer esse gigante que está dentro dela, esse problema que está dentro dela, que a machuca diariamente. Mas a palavra de hoje vai nos mostrar e nos ensinar que todo gigante pode ser vencido com fé e com coragem, com fé e com confiança em Deus, e dessa forma, da mesma forma que foi com Davi. E eu vou contar apenas um fato, claro que cada um de nós vai ter um testemunho para contar, e certamente teríamos muitos para contar aqui, de tudo aquilo que Deus faz e dos gigantes que Deus nos ajuda a vencer diariamente. Mas eu vou contar da nossa profissão do futebol, que é o que eu sempre costumo colocar aqui em nossas palavras. Certa vez eu estava no Próspera, e já contei alguns relatos do Próspera, que foi um time bem marcante assim, por fato de ser um clube humilde, e iríamos jogar contra o Criciúma, que então era um gigante do futebol catarinense, e nós, o Próspera, era apenas um pequeno, vamos dizer assim, quase o Davi contra Golias. E eu lembro que nós nos preparamos muito para essa partida, e eu principalmente, por ser da cidade, os dois times serem de Criciúma, então para mim era algo que era muito importante aquela partida. E eu sempre queria um dia ter a oportunidade de jogar no Criciúma, o que aumentou ainda mais a responsabilidade, e o feito a se fazer, a se conquistar naquela partida. Realmente era algo muito difícil, pelo fato de o Criciúma ter uma estrutura muito elevada, muito acima em comparação com o Próspera. Só que nós fomos da mesma forma que Davi enfrentou Golias, no mesmo pensamento, dizendo: poxa, se temos Deus, o que é impossível para nós? Não é verdade? Por que não podemos vencer esse gigante também, que daquele momento era apenas uma partida, que era vencer o Criciúma em pleno Heriberto Wilson na casa do Criciúma Esporte Clube. Realmente o desafio era grande,
mas na nossa fé também. E quem conhece a história, já contei aqui em outras vezes, vencemos aquela partida, mas não só isso. Talvez eu não contei em outros momentos, em outras palavras que aqui compartilhei, que não só vencemos aquela partida, mas no primeiro tempo, no começo daquela partida, acredito que com uns 10, 15 minutos, eu senti, né, a minha perna, o adutor esquerdo. E comecei a mancar durante o jogo. Eu pensei comigo, poxa, não é possível, meu Deus, esperei tanto por essa oportunidade, por esse jogo, eu não posso sair de campo, e naquele momento eu fiz da mesma forma que Davi. Eu pensei comigo, poxa Deus, agora eu vou com a força que vem do Senhor. Realmente eu sei que eu estou sentindo, né, a adutor, mas é a oportunidade que eu sempre quis, apenas me dê força para terminar essa partida e que a gente saia vencedor. E continuei em campo, mesmo mancando, não usei mais a perna esquerda, né, evitei tocar com a perna esquerda, e se você for ver lances dessa partida, eu ia mancando, ia correndo, ia mancando. Final da partida, a gente conseguiu vencer o Criciúma em pleno Heriberto Wilson, algo que nunca aconteceu, né, na história do Esporte Clube Próspera. E não só isso, eu fui escolhido o melhor jogador em campo. Então você vê que algo que parecia muito difícil de acontecer, e ainda aconteceu coisas que pioraram aquela situação. E aí eu levo para você, quando parece que está difícil, se vier algo que vai dificultar ainda mais aquela situação, tenha a mesma confiança em Deus, independentemente do que aconteça. Ore para Deus, confie em Deus, que todo gigante ele pode ser vencido. E foi assim que aconteceu comigo. E não só conseguimos vencer essa partida, como depois, né, daquele jogo eu tive a oportunidade, depois que acabou o campeonato, de ir para o Criciúma, que sempre foi o meu sonho. Tudo dependeu dessa partida que realmente para mim, né, de termos de importância, foi a mais importante para a minha vida, por tudo que foi envolvido naquela partida. Então você vê, nenhum gigante ele pode ser maior do que a sua fé. Nenhuma dificuldade, nenhum problema. Pense nisso. Coloque isso dentro do seu coração. Gigantes vão vir diariamente em nossa vida. Isso é inevitável. Problemas, dificuldades, todos vamos ter. Mas só que se tivermos a mesma confiança que Davi teve em Deus, a mesma coragem, a mesma fé, certamente todos os gigantes que vierem ao decorrer da nossa história, da nossa passagem nessa terra, todos os gigantes que encontrarmos em nosso caminho, certamente serão vencidos, se a nossa confiança for em Deus. Pense nisso, que tenho certeza que nenhum gigante será maior do que a sua fé, porque com Deus todas as coisas são possíveis e nenhuma dificuldade será maior do que o nosso Deus. Amém? Muito obrigado por estar conosco em mais um vídeo. Se você gostou dessa mensagem, que possa curtir, comentar, compartilhar, a fim de que nossas mensagens possam ser alcançadas por outras pessoas também. Beleza? Grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.